Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. É muito bom estarmos reunidos aqui hoje, mais uma vez, para juntos glorificarmos, exaltarmos, engrandecermos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida aqui, tá bom? Tendo dito isso, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo, lá em Gálatas, carta de Paulo escrita aos crentes da Galácia, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, quero convidar os irmãos para lermos a partir do versículo 11, vamos ler alguns versículos, a partir do verso 11, Gálatas capítulo 6, a partir do verso 11, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: vejam com que letras grandes escrevi de próprio punho a vocês. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Semana passada falamos muito acerca de referência. Eu me lembro bem que no começo da mensagem, no começo da exposição, eu trouxe aquele histórico acerca de estrada, rodovia, placa, guia 4 rodas. Falei acerca da necessidade que nós temos de referência e propus aos irmãos a exortação de Paulo a respeito de referência ou de uma vida digna do Evangelho, da mensagem de Cristo. Proposta àqueles que servem e que temem ao Senhor. Precisamos referenciar a nossa vida na proposta que Cristo tem a nós. E Paulo fala acerca disso. Da responsabilidade que recai sobre nós, como servos do Senhor, de vivermos uma vida referenciada em Cristo. E por conta disso, então, desenvolvermos uma vida digna da mensagem das boas novas propostas por Cristo. Hoje eu quero propor ao irmão ou aos irmãos uma referência ou uma explanação um pouco diferente. Uma mensagem hoje pensando não em referência, mas pensando acerca de motivação. Se eu perguntasse para você, e aí seja muito honesto, não existe necessidade de você arrumar aí discursos diferentes, de você buscar em outra gaveta que não seja a gaveta da honestidade, da sinceridade, porque você não vai precisar falar em voz alta. Legal, não é? Não precisa falar em voz alta. Não precisa expressar verbalmente, mas numa avaliação íntima, numa avaliação pessoal, numa avaliação contida nos seus pensamentos. Qual a sua motivação para servir a Cristo? O que te motiva a servir a Cristo? Dei para vocês aí algo em torno de 12 ou 13 segundos. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei olhando para ver quais seriam as expressões faciais.
Me assombrei com a expressão do Isaac. Olhei para o Isaac e enxerguei um grande vazio. Um olhar perdido no nada. Ele fazia assim, olhava e pensava. E ele forçou, não é? Dentro da sua sinceridade e honestidade, responder para si mesmo qual a sua motivação. Isaac, seja honesto comigo. Olhe para cá agora. É isso. Chegou a alguma conclusão? Sim? Amém. Espremeu. Tendo dito isso, não é? E falo isso com Isaac porque eu tenho liberdade com Isaac. Devemos parar para pensar e avaliar quais são as nossas motivações, ou qual é a nossa motivação para servir a Jesus. Porque a grande proposta para aqueles que servem ao Senhor é viver então motivados. Nós observamos hoje que carecemos de referência, como carecemos também de motivação. Porque a motivação proposta a nós hoje são motivações que são fugazes, transitórias, rápidas, passageiras, egoístas. Eu quero que o Senhor resolva a minha questão. Eu quero que o Senhor resolva o meu problema. Eu quero que o Senhor resolva então as minhas pendências. E muitos ficam presos, então, a uma religiosidade baseada em motivações egoístas. Motivações que são pessoais e que não têm fundamentação na grande proposta de Cristo a nós. Paulo segue e começa escrevendo, e no verso 11 ele diz: vejam com que letras grandes escrevi de próprio punho a vocês. Como nós sabemos muito bem, Paulo foi um servo do Senhor, chamado pelo Senhor, motivado por pregar a mensagem de Cristo aos gentios, e Paulo levava então isso a sério. Paulo era comprometido com o chamado do Senhor para ele. Alguns dizem que provavelmente Paulo tinha alguma espécie de problema visual que dificultava muito a sua leitura e a sua escrita. Podemos interpretar o verso 11 ou entender o verso 11 como Paulo dizendo: esse é o meu esforço, esse é o meu empenho, essa é minha dedicação, é isso que me motiva, viver para motivar outros servos do Senhor. Não são as limitações que me impedirão. Parem para observar como carregamos em nós um conjunto de justificativas. Já pararam para avaliar isso? Se a pessoa está desempregada, aí eu vou voltar para aquelas sequências que eu gosto, né? Já perceberam isso? Se está desempregada, eu não vou à igreja porque eu estou desempregado. Aí conseguiu um emprego, não vou por quê? Estou desempregado. Eu não vou porque estou doente. Se eu fiquei saudável, eu arrumo uma justificativa para não ir porque eu estou. Ah, não, sabe, eu estou triste em casa, sou solteiro. Aí ele casou. Não, agora eu estou feliz, né? Tem que estar lá junto com minha esposa, com meu marido, ótimo. Aí pede a Deus um filho, né? Ó Deus, me dá um filho. Ó Pai, eu quero um filho. E aí eu quero um filho. E aí vem um filho, né? E aí faz o quê? Não, agora eu não vou me envolver mais porque agora eu tenho filho. Já parou para observar que aquilo que parecia ser motivo para estarmos então mais empenhados ou motivados como servos do Senhor, muitas vezes acabam sendo e se tornando barreiras para mim. Acabam se tornando impedimentos, dificultadores para que eu esteja envolvido com a causa do Senhor. Já disseram os sábios, não é? Que desculpa. Vivemos então uma vida onde buscamos justificativas para não estarmos então envolvidos com a causa, com a obra, com a temática do Senhor, mas nos esquecemos quais são as verdadeiras motivações. A motivação de Paulo era o chamado proposto a Deus a ele. Paulo não estava preocupado se amavam ele ou não. Se sentia triste, sim, como qualquer um de nós. Se sentia ofendido, magoado, machucado, como qualquer um de nós.
Mas Paulo não necessitava de motivações externas. Paulo estava envolvido em fazer a vontade do Senhor. Paulo estava envolvido em cumprir o chamado dele e viver então para honrar, glorificar e exaltar ao Senhor. Paulo, então, como homem envolvido com a causa do Senhor, motivado não por questões externas, mas motivado pelo chamado de Deus com a sua vida, continua a exortar aqueles irmãos lá da Galácia com relação a expressões externas de uma fé que não aponta para Deus. Uma igreja assim como a nossa, com homens, mulheres, servos do Senhor, que buscam constantemente motivações para servir ao Senhor. Se você se recordar lá no capítulo 3, no verso 1, Paulo pergunta aos crentes lá da Galácia, ou fala com eles, não é? Paulo diz: ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou? Aqui? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Paulo pergunta a eles porque a motivação deles havia mudado. O evangelho agora recebido não era do Cristo crucificado, morto e ressurreto, mas era a mensagem que expressava a necessidade de complementos. A motivação daqueles crentes da Galácia agora era expressar externamente que eles guardavam a lei, que eles cumpriam então os requisitos, não de Cristo, mas os requisitos dos judaizantes. Guardavam as datas especiais, estavam sendo submetidos à circuncisão e esqueciam que Cristo havia sido crucificado. Que Cristo não morreu inutilmente, mas morreu com a proposta de nos motivar a viver uma vida de piedade. A proposta de Cristo morrendo na cruz não foi simplesmente aparecer pelos séculos seguintes como um mártir social. Pasmem, mas a proposta de Cristo não foi erguer ou propor um discurso político, como é visto atualmente, não é? Aqueles que amam a Cristo e aqueles que não amam a Cristo. A proposta de Cristo foi morrer em nosso lugar para pagar o preço que era nosso, para nos mostrar que mais nada era necessário para sermos salvos pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Paulo escrevendo e dizendo a eles: olha com que letras grandes eu escrevo a vocês, e escrevo de próprio punho. Qual a motivação que temos nós em servir ao Senhor? Paulo continua e diz: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo começa descrevendo o cenário e o finalzinho do capítulo 6 é bem um resumo daquilo que a carta aos crentes da Galácia proporciona, ou busca, ou tensiona, quer mostrar quem é Cristo, quem é aquele que vive pela graça de Cristo, e aqueles que tentam de alguma forma desviar o roteiro dos servos de Cristo, por aqueles que querem servir a Cristo piedosamente. Paulo fala, e Paulo então diz que aqueles que querem viver ou desejam causar uma boa expressão exteriormente, estão tentando circuncidar os outros, mas não trazem em si a disposição de viver o verdadeiro evangelho. A motivação deles não é apresentar a Cristo, não é viver Cristo, mas é simplesmente, como Paulo diz, viverem para não serem perseguidos por amor ou por causa da cruz de Cristo. Não sei se os irmãos observam isso, se os irmãos avaliam dessa forma, mas quando pensamos na perseguição que sofremos hoje, é muito diferente daquela proposta no tempo de Paulo. Como já dissemos, a perseguição ali era uma perseguição física e não ideológica como vemos hoje.
Ah, o que você é? Não, eu sou crente, servo do Senhor. O que você é? Não, eu sou o pastor. E as pessoas olham e repetem, não é? E propõem que ser crente hoje é muito complicado. Por quê? Porque os líderes religiosos hoje são lobos vorazes. E aí eu paro para pensar e paro para avaliar até que ponto eles não estão com a razão. Porque as notícias que se repetem apontam para isso. Ali na Galácia, a preocupação era a exposição externa daquilo que eles não traziam internamente, que era a confiança plena e total em Cristo. Como ministro da palavra, como pastor, eu paro para pensar e trago sobre mim a responsabilidade, o compromisso de ser fiel à mensagem que fui chamado para pregar. Mas me assusta, irmãos, quantos homens, ditos homens de Deus, têm se desviado e têm mais se preocupado com questões externas, com o aspecto de passar uma boa impressão, de transmitir uma boa imagem, a transmitir a mensagem salvadora, redentora e transformadora de Cristo. É mais a busca pelo meu próprio interesse. É mais a busca pelos meus próprios desejos. E assim acontecia na Galácia. A preocupação estava muito mais relacionada com o que eu expressava externamente. A minha preocupação era demonstrar que eu possuía, então, maior capacidade espiritual do que os outros, por meio da observação da lei. E não por meio da dependência de Cristo. A motivação era completamente errônea. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. São propostas mirabolantes que eu, pelo menos, vejo. Cada dia surge um mistério novo. Cada dia surge um apóstolo mais poderoso do que o outro. Cada dia mais surgem homens que propõem, então, alianças que eles mesmos não cumprem. Mas que propõem sobre o peso e sobre os ombros de homens desavisados, com a finalidade de assim crescerem, terem notoriedade, possuírem conhecimento e serem então erguidos ao patamar de semideuses. E Paulo diz: calma, eles mesmos não cumprem aquilo que eles propõem. É interessante pensarmos que a mensagem de Cristo é a mensagem simples, mas somos engodados, ou melhor, nos oferecem aquilo que Cristo nunca propôs, nem nunca ofereceu. São histórias incríveis. São propostas de alianças incríveis. É o Deus do impossível. É o Deus que vai realizar coisas espetaculares. Mas para imaginar, não se reconhece nem o sacrifício de Cristo na cruz como suficiente para me salvar. E Paulo diz: calma, eles mesmos, aqueles que propõem a circuncisão, a guarda da lei, a observação daquilo que já não mais era estabelecido como propósito de salvação e de redenção do homem, eles não guardam. A preocupação deles é parecer mais santo do que os outros. A proposta deles é parecer mais aceitáveis do que os outros. E aí eu entro no que eu quero convidar os irmãos a pensarmos nessa noite. Versículo 14, Paulo diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim
e eu para o mundo. Qual a sua motivação para servir a Cristo? Quero separar alguns aspectos que Paulo nos deixa, e deixa de forma muito clara, falando acerca da nossa motivação. Paulo começa no verso 14 e diz: quanto a mim. É interessante pensarmos que nós, ou não recai sobre nós, a proposta de mudarmos o pensamento do homem. Nós somos instrumentos usados por Deus, por meio do qual alguns entendem a mensagem da cruz, compreendem a proposta de Deus, e alguns abrem o seu coração a Cristo. Mas Paulo diz assim, olha, observando tudo isso, quanto a mim, relacionado à minha pessoa, Paulo nos diz, a escolha é de cunho pessoal. A responsabilidade deve ser encarada como algo pessoal. Eu, na minha pessoa, diferente daqueles que buscam a glória por meio da lei, da observação da lei por outros. Quanto a mim, diferente dos outros, que propõem que sejam circuncidados para se gloriem então nessa circuncisão. Quanto a mim, eu jamais me glorie. Que eu jamais me glorie. Que eu jamais busque glória em mim mesmo. Que não seja eu aquele que vive, então, acreditando que sou melhor do que os outros, ou que posso caminhar de forma mais fácil e tranquila, como se nada me alcançasse, ou como se nada fosse possível de me alcançar. Não. Que eu não me glorie. Nos versículos anteriores, Paulo diz assim, versículo 3, tá? Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Sabe a temática de traçar, então, um comparativo com o outro e falar assim, olha, eu sou mais santo do que o Isaac. Olha lá o Isaac. Ou parar para pensar, não é? Ou avaliar o pastor e aí, de que forma? O pastor não veste paletó, não está de gravata, nem camisa comprida. Aí eu vou perguntar, tá? Irmão Kleber, te ofende? Em nada, não é? Mas já ouvi situações do tipo, não é? Não, quando o pastor põe gravata e camiseta, o pastor sabe ter uma unção maior. De camisa e gravata, Suelen. E paletó, então, é uma conexão direta com... Não é, Marquinhos? Eu traço comparativos. Irmãos, é muito fácil. Muito fácil. Olhar para o outro e julgá-lo da minha ótica, do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista. Olha como Paulo fala, Paulo é muito direto. Cada um examine-se os próprios atos. Examine os próprios atos. Cada um avalie a sua própria vida. Cada um veja as suas ações e a partir disso, você poderá ter orgulho de si. É difícil, não é? Difícil. Não é a avaliação do outro, mas é de si próprio. Não é o julgamento alheio, mas é de si. Falo isso porque Paulo diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie. Porque Paulo conhecia as suas debilidades. Paulo conhecia o orgulho que ele trazia no coração. Paulo sabia das suas fraquezas. Paulo sabia que ele não era perfeito. Paulo sabia daquilo que ele trazia e que impedia dele gloriar-se em si mesmo, nas suas ações, nas suas atitudes, na sua pessoa. E nós hoje
somos ensinados, somos instruídos, muitas vezes a nos gloriarmos, a acharmos que aquilo que eu faço pode de alguma forma tocar o céu. Não somos nós que chegamos ao céu. O céu é que nos foi presenteado por Cristo. O céu é que se achegou a nós. Não alcançamos o céu por nossas ações, não alcançaremos a eternidade ao lado de Cristo por nossas práticas, mas só alcançaremos então a Cristo, porque Cristo abriu um novo e vivo caminho a nós. Não é o que eu faço, não é o que eu desenvolvo, não são as minhas boas ações, não é a minha personalidade que é muito boa. Não! Mas é a graça salvadora de Cristo que foi derramada sobre nós. No que você se gloria? Qual o seu motivo de glória? O que faz você achar que você é melhor do que o seu irmão que está do lado? Parou para pensar nisso? Paulo vai continuar e Paulo diz assim, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Demais, né, irmãos? Demais. Porque a nossa glória, aquilo que me causa uma alegria profunda, aquilo que me traz então um engrandecimento pessoal, não é o que está em mim, mas foi o que Cristo fez na cruz por mim. Não são as minhas ações, mas foi a ação redentora de Cristo proposta por mim na cruz. Irmãos, não existem motivações para nos gloriar fora da cruz de Cristo. Nos alegramos e nos gloriamos pelo fato de sermos ou termos sido nós, então, redimidos pela cruz de Cristo. Quando Deus olha para nós e enxerga em nós, não pessoas boas, porque a proposta de Cristo não foi morrer por pessoas boas, mas morrer por pecadores. Conhecemos que o fundamento básico da redenção é que redimidos são os pecadores. Que Cristo morre por pecadores. Que Cristo se entrega por pecadores. Que não há remissão de pecados de pecadores sem derramamento de sangue. Não me glorio em mim mesmo. Podemos pensar, não é, que exteriormente, profissionalmente, eu possa avaliar que eu sou um profissional espetacular. Ótimo, cuidado, tá? Mas você pode se entender, se enxergar como um ótimo profissional. Ótimo. Na escola, você pode sentar, estudar, tirar boas notas. Não, eu sou um aluno excelente, espetacular. Me alegro, me satisfaço nisso. Cuidado, com certo limite. Mas quando pensamos aqui, como servos do Senhor, como servos que buscam ao Senhor, que têm o Senhor como referência, eles estão então baseados e se gloriam não em si mesmo, nas suas próprias capacidades, mas se gloriam em Cristo. Estava ali sentado observando, enquanto os irmãos cantavam. E muito bom, muito bonito, os irmãos cantando, tocando. Conheço todos eles, há muitos anos. A Carolina eu conheço há 18 anos. O Alan há uns 2 anos e meio, 3 anos. Tem não, O Isaac há um tempão, a Michele há um tempão, o Mário há um tempão. Quem mais estava ali cantando? A Ana há um tempão. Conheço todos eles. Sei que no coração deles não trazem aquela coisa, eu toco na igreja, eu sou bom. Pelo contrário, eu olho para eles às vezes e vejo assim um certo peso, um certo temor acerca da responsabilidade que eles têm. Eles não se gloriam na capacidade técnica deles. Não,
mas estão ali, não é? Com temor e tremor, servindo, cantando, louvando ao Senhor. Veja as irmãs virem aqui à frente, né? Os irmãos, algumas vezes tem os irmãos que cuidam das crianças também. Eles vêm aqui, mas eles não vêm plenos de si. Não! Fazem isso para a honra, glória e louvor do Senhor. Eu, quando subo aqui, por mais que os irmãos imaginem assim, não, ó, pastor, não é? Pastor vai pregar ali agora, vai. Os irmãos acham que eu não trago sobre mim peso e responsabilidade? Agradável, tranquilo, às vezes, é estar no banco, né? Eu digo às vezes porque de vez em quando a gente escuta umas coisas aqui sentado, né, que perturba a gente, não perturba? Como, por exemplo, a pergunta do começo, né? Qual que é a sua motivação de estar? Eu não queria estar sentado aí para poder pensar, não. Pensem. Ah, não, o pastor lá está pregando, né? Não, porque o pastor fala. Não, irmãos. A glória não é minha. A glória é do Senhor. Motivado pelo chamado que o Senhor me fez um dia, com o qual eu lutei muito tempo. Muito tempo. Paulo diz e fala claramente: quanto a mim, que eu jamais me glorie. Essa é a minha mesma oração. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, que eu deposite em mim nenhum tipo de glória, mas que a glória seja dada plenamente ao Senhor. Que a minha glória, que eu me glorie, que eu me satisfaça plenamente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a sua motivação para servir ao Senhor? É a glória de Cristo. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, fazei tudo. Para quê? Para a glória de Deus. Essa é a nossa motivação, é glorificar a Deus por meio da nossa vida, é glorificar a Deus com as nossas ações, é fazer com que as nossas ações repercutam para a glória de Deus, porque Paulo diz assim, olha, por meio da qual, ou de qual, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo não se gloria em si mesmo. Paulo se gloria na cruz de Cristo, com a finalidade de deixar claro que o interesse dele não é mais transitório, passageiro ou secular. Mas agora a grande alegria de Paulo está no fato de que ele se gloria em Cristo, porque o seu desejo não é mais terreno, mas se tornou celestial. O anseio de Paulo não é mais por situações transitórias, momentâneas, passageiras. Mas a glória que repercute então, por meio da vida de Paulo, é o foco na glória de Cristo. A glória celeste de Cristo. Paulo diz, pois em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. O que importa é ser nova criação. Não sei se os irmãos ou como os irmãos compreendem isso, mas Paulo diz assim, olha, sabe, práticas antigas, sabe aspectos que são unicamente religiosos e que em momento nenhum contribuem para a redenção do homem? Nada disso vale mas nada. E quem diz e quem propõe é o apóstolo Paulo. Nem circuncisão, nem incircuncisão, nem aqueles que foram circuncidados, nem os incircuncisos, aqueles que guardam ou não guardam a lei, nada disso tem mais valor algum. E Paulo bate o martelo dizendo assim, o que importa é ser nova criação. O que importa é ter entendido a mensagem redentora de Cristo, ter sido por Cristo alcançado e ter agora uma nova vida proposta por Cristo. Uma nova caminhada, um novo roteiro que segue então na direção de glorificar, exaltar e engrandecer ao Senhor. No que você se gloria? Devemos nós nos gloriar em Cristo,
que por meio da sua morte, lá na cruz do Calvário, fez de nós novas criaturas. Operou a obra que ninguém mais opera. Ninguém mais opera. Há alguns meses atrás, semanas atrás, eu acho, a Keila chegou com uma notícia espetacular, assim, ela mandou até para mim a mensagem. Ela falou que uma pesquisadora da UFRJ havia descoberto, agora não sei se é uma proteína, e com essa proteína ela estava desenvolvendo aí uma espécie de tratamento para pessoas que haviam sido atingidas. Obrigado, irmã Milena. Sofrido lesão medular. O termo técnico é esse. E aí as pessoas faziam o quê? Estavam retomando, acho que já voltou a gente a andar, alguma coisa assim, alguma coisa nessa esfera. Já parou para pensar nisso, irmãos? Imagina no tempo de Jesus, alguém que sofria uma lesão medular, não andava. Não andava. Uma pessoa que sofria lá, de repente, com uma infecção séria, grave, há 200 anos atrás. Quando que veio a penicilina, irmã Milena? Não me lembro. Não tem mais 200 anos, né? Vamos arredondar 200 anos, mais ou menos? Sofreu lá uma lesão, foi no membro, o membro era amputado, porque não tinha tratamento. Se gangrenasse, não é? Se infeccionasse, era amputado. Descobriram o quê? Ou desenvolveram o quê? Penicilina. Antibiótico fortíssimo. Agora eu pergunto para os irmãos. Outra pergunta difícil. Quem redime o homem do pecado? Tem outro? Se você abrir a internet, tem 1 milhão de receitas para ganhar dinheiro. Tem. Eu estava em casa conversando com o pessoal em casa, falei, eu estou precisando melhorar a renda. Tem que fazer alguma coisa. Aí foram surgindo várias ideias. Não vou nem falar para os irmãos, para deixar o irmão pai preocupado. Aí partiu para brincadeira o negócio, né? E alguém falou assim, não, papai, lança um curso na internet, é um curso duvidoso. Eu falei, mas o que é um curso duvidoso? Mas não me explicou o que é um curso duvidoso. Mas imagina só, 1 milhão de receitas. Eles te oferecem um curso de R$30 para você aprender a polir carro, que você vai ganhar 30 mil por mês. Eu não entendo isso. Agora... 28? Olha aí, irmãos. Aí, ó. Tá vendo? Agora, não é? Pensa na redenção. Na redenção. Quem redime o homem? Qual o caminho que leva o homem a Deus? Não vem com aquela história, tá? Todos os caminhos levam a Deus, porque isso não existe. Cristo é o novo e vivo caminho. Não existe outro roteiro. Ah, não, sabe, aqui você vai ser mais abençoado, porque aqui tem um plus. Não faça isso, né? Tome essa atitude, porque você vai dar um salto maior. Não, aprenda a orar de forma correta. Porque a oração correta vai fazer com que você alcance resultados, obrigado, Isaac, mais rápidos. Parece coisa de, sabe assim? São vários caminhos, várias propostas, vários roteiros, mas só Cristo salva o homem. Só Cristo vai redimir o homem. Só Cristo traz ao homem a proposta de salvação e nada mais. Nada mais. Conheço muitos pastores que usam paletó, mas que as suas casas estão destruídas. Conheço muitos pastores que usam gravata e paletó, mas que estão sendo investigados por desvio de recursos. Conheço pastores que usam paletó e gravata, mas que estão sendo investigados por formação de quadrilha. Não é a circuncisão, nem a incircuncisão, como Paulo diz. O que importa é ser nova criação.
Aqueles que foram então redimidos em Cristo, aqueles que foram restaurados pelo sacrifício, pela sua morte, pela sua entrega total e plena a Cristo, então, vivem de forma plena o sacrifício e a sua morte, a sua redenção, dia após dia. Podem dizer e falar: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E não são questões acessórias nem transitórias, mas é confiança plena em Cristo Jesus. Existem algumas frases que eu gosto muito. Uma delas é aquela célebre frase: eu não faço para ser salvo, mas eu faço porque fui salvo. Não há nada que eu faça para ser alcançado pela salvação, porque a salvação em Cristo me alcançou. Paulo continua e diz: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Deus. Eu acho interessante a profundidade com que Paulo trata, porque Paulo diz paz e misericórdia. Sabe, paz de espírito? Já vi uma pessoa perturbada, porque colocaram tanta coisa na cabeça dela, propuseram ela tanto peso, que ela não tem paz para viver? Paulo diz: olha, fique em paz. Fique em paz. Repousem sobre a paz, e só a paz que Cristo proporciona. Além da paz, Paulo diz: e misericórdia. Aí eu vou perguntar para os irmãos, tá? É complicado, né? Mas quem é bom precisa de misericórdia? Tô bom? Tô bem? Tô por cima do... Sou melhor que todo mundo? Eu faço, eu realizo. O bom não precisa de misericórdia. Quem necessita de misericórdia é aquele que reconhece o seu estado de humanidade, que reconhece a natureza que carrega. E por muitas vezes, ao final do culto e depois da oração aqui, não é? Não sei se os irmãos notaram, mas eu falava que Deus tem misericórdia de mim. E abençoe os irmãos grandemente. Reconheço, irmãos, que não sou pleno. E quem o é? Muitos vivem na ilusão de acharem que são plenos. Mas Cristo é aquele que descortina os nossos olhos e nos mostra que não somos plenos, que não trazemos em nós a plenitude da perfeição, mas que estamos então repousando sobre o sacrifício proposto de Cristo a nós. Que paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Que regra? A regra da confiança no sacrifício de Cristo. Quem é nova criação, quem entende a morte de Cristo como suficiente, vai viver então uma vida de paz e plenitude de misericórdia. Quem não vive, quem não entende então o sacrifício de Cristo, vai permanecer e se manter de maneira constante, buscando soluções para resolver um problema que o homem não resolverá, mas que a morte de Cristo foi suficiente para resolver para nós. Que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário foi suficiente para solucionar. Quero concluir lendo o verso 17, quando Paulo diz: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus.